Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo bíblico, estudo na Palavra de Deus. Paramos um domingo, não é? Domingo passado, nós abordamos outro tema, nós falamos de alguns desafios para este novo ano, para o ano de 2021, e hoje nós vamos retornar ao estudo da Palavra de Deus no Salmo 119. Salmo 119, abra sua Bíblia e nós vamos então, essa é a nossa 13ª videoaula número 13, dos versos 97 a 104. 97 a 104. Mas antes, nós vamos orar a Deus, pedir para que o Senhor nos ajude a compreender, pedir para que o Senhor nos alegre os nossos corações e tire a distração, tire coisas que atrapalham, muitas vezes atrapalham a nossa mente, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. Vamos orar nesta hora, neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome e pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor repouse em nossa vida. Pedimos, Senhor, que a graça do Senhor invada os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, para que venhamos a compreender a Tua Palavra. Para que venhamos, ó Deus, nos deleitarmos nas Escrituras. Temos prazer na Tua Palavra, de ler, compreender. Senhor, que a graça do Senhor invada a nossa vida, ó Deus, e aumente a nossa fé. Fortalece-nos, ó Deus, agora. Pai amado, abençoe, Senhor, para que a Tua Palavra esteja atingindo diretamente no profundo de cada coração, Senhor. Desperta a Tua igreja, alegra a Tua igreja, Senhor. Abençoe aqueles que não estão ouvindo a Tua Palavra. Senhor, te agradecemos por esses meios de comunicação, Senhor, pela internet. E eu peço que o Senhor anime este irmão, esta irmã, para que ouça a Tua Palavra, para que seja enriquecido com a Tua Palavra, com o poder da Tua Palavra. Anima, Senhor, abençoe, persuade, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, cada coração, cada vida, para que se interesse, se alimente da palavra do Senhor. Pela minha vida, Senhor, eu oro na exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Salmo 119, versos 97 a 104, como falamos, essa é a nossa videoaula número 13, 13ª videoaula, dando continuidade ao nosso estudo expositivo. Nós vamos ler verso por verso e calmamente, como sempre nós estamos falando e enfatizando, calmamente fazer a exposição. Então veja só o verso 97 e nós vamos prosseguir até o verso 104. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 97. Quanto amo a Tua lei, é a minha meditação todo o dia. Note, meus irmãos, este verso precioso. Perceba no verso 97 a motivação do salmista. A motivação dele. Onde estava o coração deste homem de Deus, do salmista? E você pode notar
neste verso 97, que o salmista ele inicia com uma forte exclamação, e que se trata do assunto central de todo o salmo. Veja, o verso 97, que o salmista inicia com uma forte exclamação, se trata de um assunto central de todo o salmo. Quanto amo a tua lei! Olha só a exclamação. É a minha meditação todo dia. O salmista começa declarando o seu total amor pela palavra de Deus. Por isso que se torna o assunto central. Verso 97 é o assunto central de todo o salmo. É a palavra de Deus, o amor. O salmista começa declarando o seu total amor pela palavra de Deus. E você, se você quiser anotar esses versículos que falam a respeito disso. O verso 47, 48, 113, 119, 127, 159 e 163. Alguns versos que também tratam desse assunto, do amor pela palavra de Deus. O salmista começa declarando o seu amor pela palavra de Deus. E não é uma simples exclamação. Volto a dizer, e a enfatizar o verso 97. Não é uma simples exclamação. O amor do salmista era tão ardente, era tão intenso, meu irmão e minha irmã, que a prova disso é que era contínua a sua meditação. Era contínua. Ele diz aí no verso 97, é a minha meditação todo o dia. Ou seja, era a meditação do salmista continuamente. Qual a lição que aprendemos, meus irmãos? A lição que aprendemos, que precisamos aprender, é que amar a palavra de Deus não se reduz a meras palavras. Não, nós sabemos disso. Amar a palavra de Deus não se reduz a meras palavras. Amar a palavra de Deus inclui todos os nossos sentimentos santos, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas reações, inclui todos os nossos sentimentos, como nós falamos, sentimentos bons e santos, aprovados por Deus, e exclui todas as nossas inclinações pecaminosas. Inclui sentimentos santos e aprovados por Deus e exclui todas as nossas inclinações pecaminosas. Quanto mais amamos e nos deleitamos na palavra de Deus, mais anelamos, por exemplo, por termos uma vida santificada, por termos uma vida de santidade, de consagração a Deus, mais anelamos por ter sabedoria, mais anelamos por sermos íntegros e irrepreensíveis. Ou seja, quanto mais amamos e nos deleitamos na palavra de Deus, nós vamos anelar muito mais uma vida de santidade, de pureza, de sabedoria, sermos íntegros e irrepreensíveis. A meditação do crente todo dia na palavra de Deus tanto deve ser a nossa motivação, como foi do salmista, tanto deve ser
a nossa motivação, quanto é o resultado do quanto ardentemente amamos a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, o ensino é duplo. Nós temos aqui uma dupla lição. A meditação na palavra de Deus, tua, minha, tanto deve ser a nossa motivação, quanto é o resultado do quanto amamos ardentemente as Escrituras Sagradas. O ardente prazer pela palavra de Deus produz meditação contínua. O ardente prazer pela palavra de Deus vai produzir seguramente mais meditação contínua nas Escrituras. E o texto segue no verso 98 agora, meus irmãos. O amor, veja, e a meditação na palavra de Deus do salmista traziam um resultado prático na vida dele, a saber, sabedoria. Veja aí, o amor e a meditação na palavra de Deus, na vida do salmista, traziam a ele resultados práticos. E nós observamos aí, trazia a ele sabedoria. Vamos ler o verso 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Meus irmãos, o que isto significa? Significa, meus irmãos, que o salmista, ele diz que os mandamentos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, o fazia mais sábio que os seus inimigos. Uma questão óbvia, uma questão natural. Porque aqueles, diz o texto, ou seja, os mandamentos, ele os tinha sempre com ele na vida do salmista. Então, o salmista diz que os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, o fazia mais sábio que os seus inimigos, porque aqueles, os mandamentos, ele os tinha sempre com ele. Fazia parte na vida do salmista a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. O salmista, ele não está dizendo de maneira arrogante que ele era superior aos outros. Ele não está dizendo isso, que ele era superior aos outros. Mas o que ele coloca em relevo? Ele coloca em relevo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus eram os seus companheiros diários. Eram os seus companheiros diários, a palavra de Deus. Ele os vivia o tempo todo. E isso o tornava sábio. Ou em outras palavras, e isso tornava o salmista mais sábio do que os seus inimigos. A lição, meus irmãos, que fica para nós, a lição que precisamos aprender, é que amar e meditar na palavra de Deus nos leva também a uma vida mais sábia, assim como o salmista. Nos leva a uma vida mais sábia. E vai além de um conhecimento bíblico acumulado. Vai além disso. Sabedoria vinda do alto, sabedoria vinda de Deus, é conhecimento colocado em prática em temor e obediência à palavra de Deus.
É exatamente isso que aprendemos na Bíblia, meus irmãos. A sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, é o conhecimento colocado em prática, em temor e obediência à palavra de Deus. Quanto mais amamos, quanto mais meditamos e praticamos a palavra de Deus, mais sábios nos tornamos principalmente diante dos nossos inimigos, meus irmãos, diante de todas as pessoas, mas principalmente diante de nossos inimigos. Aquele que é ensinado por Deus em sua palavra, na palavra de Deus, Deus provê uma sabedoria tamanha que excede a dos inimigos, que excede a dos mestres, que excede a dos instrutores e dos idosos, como nós vamos ver aí. Quantas pessoas têm um vasto conhecimento intelectual? Quantas pessoas têm uma inteligência brilhante? Nós vemos isso o tempo todo. Quantas pessoas têm um conhecimento intelectual, uma mente brilhante? Não é verdade? Mas são tolas e insensatas. O que adianta ter tanto conhecimento intelectual, tanta inteligência brilhante e não partir da palavra de Deus? As pessoas são tolas e muitas vezes insensatas. Nada é melhor do que aprender de Deus. Nada é melhor que aprender de Deus. E quando os nossos adversários nos atacarem, estaremos preparados com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, cuja base é a palavra de Deus. A sabedoria que vem de Deus, cuja base é a própria palavra de Deus. Note, meus irmãos, na mesma linha de pensamento, o salmista diz que ele tinha mais compreensão, mais entendimento que todos os seus mestres, por uma razão muito simples, muito óbvia, porque ele meditava nos testemunhos de Deus. Por uma razão muito simples. Vamos ler o verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, ou professores, ou instrutores, porque medito nos teus testemunhos. O amor ardente à palavra de Deus e a meditação contínua do salmista, além de Deus lhe ter provido sabedoria, Deus também lhe proveu compreensão. Compreensão, ou seja, entendimento, mais do que todos os seus professores, mais do que todos os seus mestres. O amor ardente à palavra de Deus, a meditação contínua que o salmista tinha pela palavra de Deus. Além de Deus ter lhe provido sabedoria, Deus também proveu compreensão, entendimento, mais do que os seus mestres, professores. Os dons que Deus concede ao crente o capacita a ultrapassar e exceder em entendimento aos seus mestres. É o dom, são as capacitações que Deus nos dá, meus irmãos, por intermédio da palavra de Deus. Isso ultrapassa e excede em entendimento
os mestres. Qual é a lição que aprendemos aqui, meus irmãos? A lição que aprendemos e que devemos aprender é que quanto mais meditamos na palavra de Deus, adquirimos maior e melhor entendimento que os próprios mestres. Podemos ouvir o mais sábio mestre em conhecimento e ainda assim permanecermos ignorantes e insensatos. O que adianta ouvirmos tantos mestres, tantas pessoas sábias falando em seu conhecimento? Podemos ouvir, mas ainda assim permaneceremos insensatos. Novamente, meus irmãos, frisamos que o salmista não está arrogando superioridade e soberba. Ele não está de forma arrogante dizendo que ele era assim, soberbo, arrogando isso, superioridade e soberba, ao falar da sua sabedoria e entendimento. A intenção do salmista, sua intenção não é se vangloriar, antes é engrandecer a excelência da palavra de Deus. É isso que o salmista quer sempre falar e está sempre falando. Por isso que o tema do Salmo 119, o assunto principal é a excelência da palavra de Deus. Então, ao falar da sabedoria do salmista, do entendimento que ele tinha, não era se vangloriar, antes era engrandecer a excelência da palavra de Deus, que é por meio dela, da palavra de Deus, que Deus havia ensinado o salmista e também nos ensina, nos dá sabedoria, palavra de Deus, mais do que os nossos inimigos. Também, meus irmãos, a palavra de Deus nos dá compreensão, nos dá entendimento, mais do que os nossos mestres, como o verso 99. E também, meus irmãos, nos dá mais prudência. Veja o verso 100, o verso de número 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Note, meus irmãos, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja, além de Deus ter concedido ao salmista sabedoria e entendimento que vimos, Deus também lhe deu prudência. Olha que bênção, meus irmãos, que privilégio, como vale a pena nós nos debruçarmos na palavra de Deus, nos deleitarmos na palavra de Deus, meus irmãos. Peçamos a Deus isso. Além de Deus ter concedido ao salmista sabedoria e compreensão ou entendimento, Deus também lhe deu prudência no verso de número 100. Meus irmãos, pense na experiência dos idosos. Geralmente, os idosos, as pessoas mais velhas, eles são acumulados de ricas experiências, não é verdade? Os idosos são acumulados de uma vasta experiência. A longa experiência do idoso é de grande valor. É de grande valor, sim, principalmente para os mais jovens. Por exemplo, o caminho que um jovem vai percorrer, vai começar a percorrer, o idoso já percorreu. É simples assim.
o caminho que um jovem vai começar a andar, a percorrer, a trilhar. O idoso já andou, já percorreu, já caminhou. Portanto, nós não descartamos a experiência acumulada dos mais idosos, dos mais antigos. E é exatamente isso. O salmista não quer descartar isso. Ele não está dizendo para que nós devemos descartar a experiência dos mais idosos. Ele não está dizendo isso. Mas o salmista, contudo, meus irmãos, ele declara que a razão de ele ser mais sábio, como vimos, do que os seus inimigos, a razão de ele ter mais entendimento que os seus mestres, e a razão de ele ser mais prudente que os idosos, é porque ele amava, meditava e praticava a palavra de Deus. Eis o ponto, meus irmãos. Não é uma questão de descartarmos a experiência daquele que é mais idoso, daquele que é mais daquele que tem mais experiência, não é, meus irmãos? Não é descartarmos. Por outro lado, é aprendermos com o salmista que a razão dele ser mais sábio, ter mais entendimento que os seus mestres e ter mais prudência que os idosos é porque ele amava a palavra de Deus, é porque ele meditava, é porque ele praticava as Escrituras. Esse era o diferencial que o tornava mais sábio que os próprios idosos. Não é arrogância, de novo, não é? Ele não se arrogava superior às outras pessoas. Então a palavra de Deus estava nele, a palavra de Deus estava no salmista, e o salmista estava na palavra de Deus. Qual é a lição, meus irmãos? A lição que devemos aprender é que a base de tudo está na palavra de Deus. A base de termos mais compreensão, entendimento, sabedoria e prudência está na palavra de Deus. O salmista não se vangloriava da sua sabedoria e habilidade. Não, ele não se vangloriava disso. Ele engrandecia a palavra de Deus. Aí sim, pois era por meio da palavra. Pois é por meio da palavra que o salmista adquiriu sabedoria, entendimento e prudência. Roguemos que Deus, meus irmãos, nos dê maior e mais amor à palavra de Deus, que é o foco, meus irmãos, que é o foco, e que a semelhança do salmista possamos também desfrutar dessa devoção ardente e verdadeira que ele tinha com Deus, que o salmista tinha com Deus. Roguemos que Deus nos dê amor à palavra de Deus, deleite pelas Escrituras, para que possamos desfrutar daquilo que o salmista desfrutava, ver em uma vida ardente, deleitosa na palavra de Deus. Meus irmãos, o salmista era de fato um servo temente a Deus. Indubitavelmente. Isso não tem dúvida nenhuma. Nós não temos dúvida nenhuma, meus irmãos, quando nós meditamos no Salmo 119. O salmista era, de fato, um servo temente a Deus.
Assim como Jó, lembra de Jó, que ele se desviava do mal, o salmista também, meus irmãos, se desviava de todo mau caminho, com um propósito definido: praticar a palavra de Deus. Olha só o verso 101. Veja aí. De todo mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. De todo mau caminho, desvio os pés. Desvio para observar a tua palavra. Como nós falamos, o salmista era um servo temente a Deus, assim como Jó, que se desviava do mau caminho. O salmista também se desviava de todo mau caminho, com o propósito definido para praticar a palavra de Deus, como nós observamos aí no verso 101, para observar a palavra de Deus. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que o salmista era focado, ele era determinado, zeloso e totalmente dedicado a Deus. Ele não brincava com o pecado, não. De maneira séria, ele vigiava seus pés de todo mau caminho. De todo mau caminho ele se desviava para observar a palavra de Deus. Ele era um homem sério, zeloso, não é? Procurava se desviar do mau caminho. Do mau caminho ele se desviava para praticar a palavra de Deus. E a lição que aprendemos, meus irmãos, é que a obediência e a dedicação zelosa a Deus nos guarda de andarmos em veredas pecaminosas. A obediência à palavra de Deus, a dedicação às Escrituras, também nos guarda de andarmos em veredas pecaminosas. A mim e a você, meu irmão. Deus mesmo nos afasta e nos livra de caminhos errados e enganosos. Deus mesmo nos livra de caminhos errados e enganosos. Para guardarmos a palavra de Deus, devemos ser zelosos e cautelosos, e como uma sentinela na torre de vigia, cuidar para que os nossos pés não trilhem por veredas erradas e perversas. Devemos ser zelosos e cautelosos, como uma sentinela na torre de vigia, prestando atenção, vigiando, cuidando, para que os nossos pés não trilhem por veredas erradas e perversas. E nesse mesmo raciocínio, o salmista diz no verso 102, veja aí: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Verso 102. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Meus irmãos, além do salmista dizer que ele se desviava, ou melhor, que ele desviava os pés de todo mau caminho, ele acrescenta que não se apartava dos juízos de Deus, porque era por meio deles que Deus o instruía. Veja aí no verso 102, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Além do salmista dizer que desviava os seus pés de todo mau caminho,
ele acrescenta que não se apartava dos juízos de Deus, porque era por meio deles que Deus o instruía. Os ensinamentos que aprendemos de Deus, jamais esquecemos. Jamais esquecemos, meus irmãos, dos ensinamentos que aprendemos de Deus. Porque toda a instrução de Deus é perfeita e segura. É perfeita e segura. Meus irmãos, os ensinamentos de Deus que aprendemos na palavra de Deus, jamais esquecemos. Por quê? Toda a instrução de Deus é perfeita e segura. Olha só o que a palavra de Deus diz no Salmo 19, alguns versículos. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Então, além de desfrutarmos das instruções da palavra de Deus, os ensinamentos que aprendemos têm um efeito prático, ou seja, de não nos apartarmos de uma vida consagrada a Deus. Quantos ensinamentos, meus irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso que, como falamos, jamais esquecemos, porque a palavra de Deus, porque o Senhor Deus nos instrui em sua palavra, e a palavra de Deus é perfeita e segura, restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos, os juízos do Senhor são verdadeiros. E nós desfrutamos de tudo isso, meus irmãos. Os ensinamentos que aprendemos da palavra de Deus têm um efeito prático. E qual é? De não nos apartarmos de uma vida consagrada a Deus. De não nos apartarmos de uma vida mais consagrada a Deus. E veja o que ele diz no Salmo 103, meus irmãos. Olha que versículo lindo. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Que versículo, meus irmãos. É a consequência natural da vida piedosa e dedicada que o salmista tinha com Deus. Era uma sequência natural, meus irmãos, da vida piedosa e dedicada que o salmista tinha diante de Deus. É que a palavra de Deus era para ele, para o salmista, doce como mel. Doce como mel. Era uma sequência óbvia, meus irmãos, da vida que o salmista levava com Deus. E estas expressões usadas pelo salmista, o que elas denotam? Denotam um total prazer e deleite na palavra de Deus. É exatamente isso, meus irmãos. O salmista não somente tinha conhecimento, mas ele degustava da palavra de Deus. Note que o salmista não somente tinha conhecimento intelectual, mas ele degustava da palavra de Deus, se deleitava na palavra de Deus. A palavra de Deus era agradável ao seu paladar. A palavra de Deus lhe tornava mais sábio. A palavra de Deus dava ao salmista mais entendimento, como vimos, mais prudência. A palavra de Deus lhe capacitava a desviar os pés de todo o caminho mau.
E a palavra de Deus capacitava o salmista a não se apartar dos juízos de Deus. A palavra de Deus, ela capacitava o salmista a se desviar de todo o caminho mau. Mas, por outro lado, a palavra de Deus lhe capacitava a não se apartar dos juízos de Deus. E como ele fala aqui, encerrando no verso 104. Veja aí o verso 104. Por meio dos teus preceitos, ou seja, da palavra de Deus, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Veja, meus irmãos, que forte declaração que o salmista encerra dizendo que é por meio dos preceitos de Deus que ele conseguia entendimento. E por esta razão, ele detestava o caminho de falsidade. Por esta razão, ele detestava o caminho de falsidade. É curioso, meus irmãos, que no verso 101, dá uma voltadinha aí no verso 101, ele, o salmista, ele primeiro se desviava os seus pés de todo mau caminho para observar a palavra de Deus. Veja, o verso 101. Primeiro ele diz que desviava os pés de todo o caminho com um objetivo definido para observar a palavra de Deus. E neste verso, o 104, ele começa em ordem contrária. Ele declara que fora primeiramente instruído pela palavra de Deus, por isso ele detestava todo o caminho de falsidade. Ou seja, meus irmãos, era por meio dos preceitos de Deus que ele, o salmista, conseguia entendimento para detestar todo o caminho de falsidade. Era por meio das Escrituras, da palavra de Deus, meus irmãos, como que nós devemos enaltecer a palavra de Deus. A lição, meus irmãos, que tiramos é sobre isso. É sobre a relevância, é sobre a importância das sagradas Escrituras na minha vida, na tua vida. É como se o salmista dissesse, como ele disse lá no verso 93, como hei de me esquecer dos preceitos de Deus, se é por meio deles que o Senhor me tem dado vida? Como hei de me esquecer dos preceitos de Deus, se é por meio deles que o Senhor tem me vivificado? Veja aí no verso 93, meus irmãos, é por meio da palavra de Deus que adquirimos entendimento. E por esta razão, Deus nos capacita a detestar não as pessoas. Não é detestar as pessoas, não. Mas todo o caminho de falsidade. Veja, é por meio da palavra de Deus, de adquirirmos entendimento na palavra de Deus. Repito, que Deus nos capacita a detestar não as pessoas, mas todo o caminho de falsidade. Todo o caminho de falsidade. A palavra de Deus nos torna mais sábios entre os inimigos de Deus.
A palavra de Deus nos dá um entendimento mais apurado em relação aos mestres do saber. A palavra de Deus nos torna mais prudentes que os idosos, como já vimos. A palavra de Deus nos capacita a detestar a vereda de falsidade, como está escrito aqui no verso 104. Para encerrar, supliquemos a Deus, meus irmãos, que Deus nos dê mais amor à palavra de Deus. Que o Senhor nos dê mais sabedoria, mais entendimento, mais prudência, mais graça de Deus, para desviarmos os nossos pés de todo mau caminho, para jamais nos apartarmos do caminho do Senhor. Aí sim, que possamos suplicar mais a Deus, meus irmãos, que o Senhor nos dê a sua graça para jamais nos apartarmos do caminho do Senhor e da sua palavra, e detestar, sim, todo o caminho de falsidade. E que as palavras do Senhor Deus sejam doces como mel ao meu paladar, ao teu paladar. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha te alimentado um pouquinho mais nessas palavras, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.